Eu vou gravar com vocês agora só a introdução, tá bom? A Tá bom, introdução é bem simples, o João já sabe como que é, a Ana mostrei lá no episódio, mas aí, Ana, você só fala o seu nome, o que que você faz, essas coisinhas, tá bom? tá bom. Davi, hum, você apresenta então o João, e aí depois que o Vamos. João se apresentar, eu chamo a Ana, tá bom? Beleza. Que episódio que é esse? 50? Ah, meu Deus, tô com medo. Tem Acho alguma que é coisa 59. que tem que fazer certa? Tem Tem. uma Ah, palavra-chave. Na hora que agora falar essa vem, hein? palavra, todo mundo desliga a câmera. Mentira. Não, mas é normal, né? É normal. Não, deixa eu te explicar que tem um negócio. Quando a gente faz um Episódio programa 50. 50, caraca. Uhum. Quando a gente faz um negócio, tipo, igual eu brinquei do Big Brother, teve um que a gente fez na semana retrasada, que foi sobre derrotas amorosas, que era o especial Dia dos Namorados. Então Nossa, a gente contava uns negócios nada a ver da vida alheia, que assim. legal. Aí a introdução era uma zoeira, então a pessoa falava assim, eu fui derrotado 1000 vezes na vida, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Quando é um assunto que a gente leva um pouco mais sério, mais tranquilo, assim, igual esse e outros de educação, ou sobre crise econômica, que a gente chegou a falar, por exemplo, poder de compra do brasileiro, aí normalmente o profissional se apresenta, ou eu deixo ele livre, se você quiser falar alguma frase de efeito aí, fala. Mas tem gente que é muito engraçado, que ela vai gravar, e ela chega na introdução, ela dá uma pifada, ela tipo, o que que eu falo? O Já que que eu falei um faço? monte, né? Eu tenho Só dó. faz uma citação de 12 linhas aqui. Você conhece, Ana? O João conheceu porque ele gravou junto com a gente. O Marcelo, o namorado da Tâmara, ele é professor lá no Bosque. Ou não? Não. Ele é professor no Colégio Adventista lá, ele gravou com a gente, com o João. Não sei se com o João ele deu essa bola fora, entre aspas, essa bola Lembro, fora. gente boa demais. E muita gente boa. Aí na hora que foi começar a gravar a introdução, ele, cara, não sei o que eu falo. Nunca sabe o que ele fala. Ele já gravou umas 10 vezes, ele nunca sabe o que ele vai falar. Aí ele fica pensando, ele fica nervoso pra introdução. Ele conversa normal. Chega na introdução, ele dá uma travada. A hora que Ne- formaliza muito, eu já falo, gente, enquanto tá conversando, tô conseguindo. Agora, É, ai meu Deus, tem um tempo, tem uma parte certa, tem um é, líder, como é que é? o Tem da... um... Deixa isso aí como uma prova oral, sabe? Tipo, sabe como... Então, Boa, Davi, boa. Boa É, mesmo. é para isso. contextualizar o assunto. Eu vou começar só falando alguma bobeira aqui, me apresentando, aí o Davi vai se apresentar e já vai chamar o João, entendeu? Tá. Pode acontecer do Davi esquecer, que às vezes ele dá esquecido, ele se Sim, apresenta e tipo, pronto, tô parou. nem aí pra Espera. E convidar. espera. Aí, depois que o João falar, eu vou te chamar, só que eu não vou falar teu nome. Às vezes eu falo, eu solto sem querer, mas normalmente eu não falo, eu tenho um convidado aqui, se apresenta aí. Aí você, eu sou a Ana, sou professora, não sei o quê. Tá bom. Joga o currículo na cara das pessoas. Vamos lá, Davi? Vamos lá. Preparados? João, você é o primeiro, hein? Fica esperto aí. Vamos lá, então. Não sei nem o que eu vou falar, mas enfim. É, Gravando, então, a introdução. Começando com o CaCast, episódio 50. Eu sou o Cauê Martinelli. Cara, eu não tô acreditando, episódio 50. E eu estou aqui com outro péssimo aluno. Tudo bem, Davi? Olá, Cauê, é realmente isso. Eu não vou negar que eu fui péssimo aluno. Para alguns professores fui mais ainda, mas estou aqui, concluí o ensino médio. Eu não sei como, mas eu concluí. E eu posso dizer que eu também já fingi estar doente para não ir para a escola. Eu fiz isso também. Quem É nunca, né? parte do combo, do aluno ruim. E, cara, 50 episódios. Quem ia pensar que a gente ia chegar nos 50 episódios falando dos temas mais diversos, né? Temas de zoeira, temas sérios. Bom, hoje é o momento de falar de um tema bem legal, um tema mais sério, né? Mas que é bem importante. E para isso, né, temos convidados mais que especiais. Começa a chamada aí. Aí começa a chamar. Um já participou, né? Que é João, e a gente está muito feliz, né, por ter de novo aqui com a gente. Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? Primeiro, eu agradeço demais ao CONCACAST mais uma vez, né, por ter me convidado. Eu fico muito feliz por estar aqui, pela oportunidade. Eu sou João Gabriel, professor de Filosofia e Sociologia na rede particular em Goiânia, e também trabalho com o YouTube no Brasil Escola. E como o Davi, além de já ter fingido ter passado mal para ir para a escola, eu ainda finjo para não ir para a escola, tá? Com medo de Muito perder o bom. emprego aqui, mas para começar bem. Meu Deus. Aí, Essa parte aí vai entrar para a versão sem cortes do ConcaCast. Esse programa não vai para os diretores das escolas que João trabalha. Tomara, tomara. Ai, ai. Mas é isso aí, João. Eu não vou falar que eu
finjo estar doente para não ir ao trabalho. Primeiro, porque eu estou de home office e porque a próxima convidada é a esposa do meu chefe, mas ela não está aqui por isso. Ela está aqui porque ela é uma ótima profissional, professora, trabalha há mais de 8 anos aí com educação, ou exatamente 8 anos, não me lembro agora. Mas seja muito bem-vinda pela primeira vez ao ConcaCast. Muito obrigada, tudo bem, gente? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora há mais de 8 anos na rede particular em ensino básico e atualmente faço mestrado em educação na linha de filosofia da educação na Universidade Estadual de Campinas e é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. O prazer é nosso, Ana, que bom que você topou também participar aqui junto com o João, junto comigo, com o Davi. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E hoje, Davi, para um tema que a gente quer falar já faz um tempo, né? Na verdade, assim, é um tema muito profundo. Não sei nem se a gente vai conseguir falar tudo que tem para falar, obviamente que não. Mas a gente vai tentar entrar nesse mundo da educação, da escola. Eu e você que a gente não entende nada, né? 2 jornalistas aqui tentando aprender um pouco mais. Mas refletir um pouco, né? Quando eu era adolescente, eu criticava muito a escola, criticava muito meus professores. E com o tempo você vai vendo que é totalmente diferente. Inclusive, os 2 professores que eu mais criticava hoje são grandes amigos. São grandes amigos. Olha só. Pois é, porque eles enchiam o saco com razão, né? Queriam que eu aprendesse mais e isso fez total diferença, tanto é que eu tenho amizade com eles hoje. Mas é isso, né, Davi? Um tema muito importante para a gente falar no ConcaCast 50. É assim, amigo Cauê, e eu penso, né, que quando uma é criança, é adolescente, igual que você falou, não valorizamos muito, né, porque a gente é novo, não tem muita noção da vida, né, mas é muito legal porque você pensa na escola, aí agora mais velho você tem um olhar mais crítico, talvez, para analisar, enfim, mas é impossível não lembrar dos professores, dos bons professores, né, e eu acho que também vamos falar muito disso, né, de como eh, o professor, além das dificuldades que tem que passar, realmente, o bom professor, ele se preocupa, né, para que o aluno entenda o que ele quer explicar, né. E a gente vai falar muito disso porque, cara, temos 2 pessoas bem experientes aí no assunto, e vamos ver aí como que tá a educação brasileira. Será que tá tão ruim? Será que é muito boa? Será que tem coisas para melhorar, para manter no tempo? Enfim, um Aí, bate-papo bem interessante. aí vai dar treta, hein? É. Mas olha, temos 2 bons professores aqui com a gente e, inclusive, a gente vai falar, será que vale a pena dar prova para o aluno? Será que a nota diz alguma coisa? Será que não diz? Qual o papel do professor? Será que a gente pode cobrar o professor? Porque a gente fala muito sobre a questão de salário, outras coisas de estrutura que às vezes o professor não tem tão bem ali para fazer o trabalho dele, mas enfim, são alguns assuntos aqui, algumas polêmicas entre aspas que a gente vai entrar aqui para conversar nesse programa. E eu quero te convidar, antes do nosso papo, para que você nos siga nas redes sociais, @ConcaCast no Instagram, que você também, você tem como nos assistir, você, por exemplo, pode estar nos assistindo agora no YouTube, mas eu sempre indico para você que escute a versão podcast, que tem uma edição, a gente tem todo um trabalho ali para que você tenha uma experiência ainda maior ao entrar em contato com esse conteúdo. E também você pode escrever para concacast@gmail.com para falar aqui com a gente, tá bom? Que comece agora, então, a nossa conversa nesse episódio 50 sobre educação. Ô, João, a gente estava pensando talvez em parar o ConcaCast também, mas a gente decidiu continuar e mesmo não dando dinheiro, o Davi decidiu investir no microfone novo, É. Ó, que gastou. isso, hein? É que assim, você quer ganhar dinheiro, você tem que investir. Só que não Tem tá que dando investir. certo. Só que não tá. Mas Mas vocês querem ganhar dinheiro com vamos lá. educação, cara? Ou só se vocês comprarem uma rede de escolas aí, só a única coisa que é possível ganhar dinheiro. Pois É, é. a gente ainda quer ganhar dinheiro com jornalismo e educação, olha só. Boa sorte, Nossa, hein? gente. Não, os temas que às vezes mais bombam são quando a gente fala de Big Brother. Aí se a gente fala de um assunto um pouco mais sério, já é. Não dá certo, não. Mas a gente tá tentando, não é mesmo? A gente faz o que dá aí. Ai, ai, tá gravando. Davi, tá gravando aí? Agora sim. Beleza. Sinquei aqui. Bom, gente, vou começar aqui. Antes de começar o nosso papo aqui, eu queria pedir permissão para os professores, para o João e para a Ana. Eu posso ficar de boné aqui nesse podcast? Pode, fica à Claro. vontade. Ah, Dependendo muito. da situação que tá o cabelo, fica à vontade. Ó, e não pode ficar mexendo no celular, tá? Hoje em dia uso o aplicativo do WhatsApp para computador. Eu já achava um absurdo o WhatsApp, porque eu sou da época do MSN, né?
Então eu falo assim, cara, para que WhatsApp? Eu tinha MSN. E agora eu tenho um aplicativo do WhatsApp no computador. Então, assim, o WhatsApp que antes tinha aquela ideia da mobilidade, hoje em dia eu uso mais no computador do que no celular. Isso Então, é verdade. eu queria deixar claro que eu não vou usar o celular, eu vou usar apenas o computador, tá bom, professores? Vou usar o boné aqui. E você sabe que eu tive uma dificuldade na faculdade, gente, porque na sala de aula, né, tem esse negócio. Professor, posso ir ao banheiro? Professor, posso beber água? E na faculdade, na primeira semana, eu fiz isso. Professor, posso ir ao banheiro? Professor, vai, meu, o que você está me perguntando? Desculpa, é questão de costume. Tinha Ai, um ai. porteiro na minha faculdade e eu falei na hora do intervalo, eu falei, eu posso sair ali para comprar um negócio? Ele falou, você pode até ir embora para sua casa, se quiser. É. Tá bom. Desculpa, primeiro dia. Ah, então tá bom, então eu tô indo. Ai, ai, meu Deus do céu. Mas é isso, só queria fazer esse desabafo aqui. Já que foi permitido, eu vou ficar de boné, porque, como disse o João, a situação do cabelo é das mais complicadas e tudo mais. Então, bom, vamos lá. Eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu sempre, na escola, era muito engraçado, além da questão toda de pedir para ir ao banheiro, tinha um negócio que era muito interessante, que até hoje eu vejo memes, que é assim, professor, até, como que eles falam? Não sei o que, 5 anos, sei lá, que eu saí da escola e até hoje não usei a fórmula de Bhaskara, né? Esse negócio que o povo fala até hoje. E aí, na época da escola, a gente perguntava muito, né? Pra que eu vou estudar isso? Pra que eu vou estudar aquilo? Professor, por que você vai mostrar isso? E eu, por exemplo, usava muito essa desculpa com as matérias que eu era ruim, né? Porque se eu era ruim na matéria, eu não ia ficar falando. Eu ficava tipo, por que eu tenho que estudar isso? Eu sou ruim em física porque não tem a necessidade de eu estudar física, aquela coisa toda e tudo mais. Discutir as matérias que são ensinadas nas escolas é uma coisa que vocês fazem também? Até recentemente, o Davi, a gente comentou, acho que no Papo Semanal, né, Davi? Sobre o governo estadual que estava planejando unificar algumas matérias, Sim. ao invés de ser sociologia, filosofia, fazer uma matéria só. Como que vocês enxergam essa questão da discussão do ensino das matérias como elas existem hoje, assim? É lógico que cada situação é uma situação, né? Eu sei que o ensino público tem uma realidade, o ensino privado tem uma realidade, mas dentro da experiência que vocês têm. O João há muitos anos dá aula, a Ana pelo menos há 8 anos aí já está na área da educação. Como que vocês avaliam essa discussão das matérias também? Vocês também se discutem? Cara, por que eu vou ensinar isso para o aluno sendo que ele talvez não use? Enfim. Ana, à vontade, primeiro, por favor. Bom, obrigada. Essa análise que você está falando, essa discussão, ela é uma discussão curricular. E nem sempre nós, como professores, temos acesso a essa alteração curricular. Quando a gente entra numa instituição privada, pública, geralmente ela já vem com um projeto político-pedagógico, ela já vem com um manual, ela já vem com um projeto fechado. Existem alguns momentos em que há uma participação docente na elaboração dos currículos, é onde o docente pode colocar ali a opinião dele. A grande questão é que não tem como ser algo realizado por senso comum. Então, todos os professores aqui decidiram que não precisa mais ensinar isso. Não existe isso porque nós temos uma lei de diretriz e base de educação que nos diz o que exatamente a gente precisa ensinar. Existem uma série de conteúdos, de currículos, de competência e habilidades que precisamos desenvolver nos alunos, e os conteúdos, eles são relacionados a isso. Então, primeiramente, não é algo que está na mão do professor. A gente pode discutir, mas não é algo que está na mão do professor somente. Agora, o que você está falando aí sobre, por que eu tenho que aprender? A gente chama dentro da pedagogia de aprendizagem significativa. A gente chama isso de quando o aluno vai usar aquilo que a gente está ensinando. A gente tem um dos pilares da educação, que é o aprender a fazer. A ONU fez um documento faz uns 5 anos sobre isso, e ela apresenta um dos pilares como aprender a fazer. Quando eu pego aquilo que faz sentido para o meu aluno e explico para ele de uma forma que faz sentido para que ele consiga aplicar. Então, a escola não ensina a declarar imposto de renda. É verdade, a escola não ensina. Deveria? Deveria. Por quê? É um conhecimento útil. Agora, o que você falou também é verdade. Ô, Ana, geralmente a gente... Pode falar. Só abrir um parênteses, você me lembrou de uma coisa. Eu tive uma época no ensino fundamental, eu tive aula de educação do consumidor. Olha que legal. Eu não lembro de nada, mas foi muito legal.
Não, na É época isso. era incrível, mas assim, era algo útil de fato, era uma matéria que sobrava, era na época escola municipal, né? Não era escola do estado, na cidade que eu morava, eles ensinavam educação do consumidor, tinha uma outra matéria que era sobre questão de leis, assim, para a gente entender algumas questões básicas de cidadania, são bem Exatamente. bacanas também. É isso. Acho que é um tema importante, mas a gente precisa entender até onde a gente pode ir dentro desse tema. Então, quando eu falo, como eu falei, dentro da pedagogia, a gente chama isso de aprendizagem significativa. Então, quando você falou ali, eu não gostava daquela matéria, então eu falava que por que eu tinha que aprender. Geralmente é assim, a gente nunca Uhum. reclama de uma coisa que a gente gosta de aprender, ou que a gente vai bem, ou que a gente tem uma aptidão. Então, também dentro da pedagogia, da área da educação, a gente entende que o nosso cérebro, a neurociência, a neuroeducação explica que o nosso cérebro ele tem algumas áreas que precisam ser desenvolvidas até um certo tempo, que não são desenvolvidas, inclusive, depois. E essas áreas, essas conexões, elas são feitas também dentro da escola. Então, eu posso não ser uma física, posso não trabalhar com química, ou com física, ou com geografia, ou com biologia, mas eu precisei, em algum momento, desenvolver essa área para ter um conhecimento mínimo, mesmo que eu não me lembre daquilo que eu aprendi no ensino médio. Enfim, é uma questão de desenvolvimento cerebral, uma questão de desenvolvimento cognitivo. Não é simplesmente curricular. Ô, Acredito João, que seja isso. a Ana falou aí, até trouxe de volta aí o esquema que eu falei de reclamar das matérias. Eu nunca vi aluno reclamando muito, pelo menos não os meus amigos, de educação física, né? Nunca vi ninguém Nunca. questionar Ah, a educação física. É a com, favorita. com certeza. Ou só aqueles alunos que têm algum tipo de comorbidade ou problema de mobilidade, né? Que é outro Eu. problema grave, né? Eu É, ficava no assim, bambolê, então. as escolas elas não são preparadas, e eu falo até mesmo pelas redes particulares também, para esse campo de discussão, que a gente está tentando refletir sobre uma questão importantíssima, está vinculada a esse princípio de autonomia do que a universidade tenta discutir num campo muito mais distante, e aí a gente faz uma autocrítica profunda a isso, né? A gente passa toda a nossa graduação discutindo com muitas disciplinas, inclusive no campo da educação, mas a me parece ainda há uma distância muito grande, né, entre o que as escolas fazem e o que as universidades entendem, ou até mesmo o que os próprios projetos governamentais propõem. Eu concordo plenamente com a Ana sobre a questão de autonomia, né? Nós professores não temos, eu vou ser bem sincero e bem direto, nenhuma autonomia na decisão do que é ensinado, do que é colocado, né? Inclusive, até quando se fala assim, mas existe uma possibilidade do aluno tentar distribuir, ou pelo menos compreender quais são as disciplinas significativas para ele. Essa questão é muito complexa. Por exemplo, como que um aluno de primeiro ano de ensino médio, vou colocar aqui já nas fases finais aí do ensino básico, né, no primeiro ano do ensino médio, ele tem clareza realmente de quais são as disciplinas no qual ele vai usar para a vida. Inclusive, um problema que vai ser debatido, tem que ser debatido, não foi debatido, mas tem que ser da nova BNCC. Né? Inclusive, as áreas do conhecimento no qual eu trabalho, filosofia, sociologia, tem um risco muito grande de sair dos currículos, né? E ficar simplesmente como uma escolha subjetiva das escolas. E aí não é professor, é o gestor da educação, que seria, na verdade, os empresários da educação. Né? Isso está muito claro nesse projeto, que foi aprovado desde o governo Temer, né? E agora a gente está caminhando para uma implementação dela a partir de 2022, que está muito confuso ainda, né? Não tem nada claro, não tem nada muito definido quais são essas disciplinas de fato, assim, mas que essa discussão ela não passa pela escola. Né? Quando o aluno me pergunta assim, mas para que eu vou usar Platão na minha vida? Bom, a primeira tentativa que eu tento, né, dar a ele, a resposta que eu tento dar é uma resposta não só utilitarista, né? Tentar superar a perspectiva utilitarista de falar assim, não, mas você vai aplicar isso para o que você vai trabalhar, para o que não. Na verdade, todo indivíduo ele tem que ter pelo menos um princípio geral, uma base de currículos gerais assim, para ter contato, para ter conhecimento, né? Uma disciplina não invalida a outra, uma área do conhecimento não invalida a outra. Você pode ter uma formação muito mais múltipla, né? Que vai, inclusive, formar um indivíduo com muitas competências para o mercado de trabalho, já que esse é o objetivo da BNCC, de modo muito claro, né? A BNCC deixa isso muito claro, Técnico. né? Muito técnico, formar um indivíduo de modo muito mais complementar, né? Muito mais complexo. Mas esse campo de discussão a gente não tem em sala de aula, a gente não tem na sala dos professores,
Principalmente na rede particular onde eu atuo já tem 10 anos, né? Não há nenhuma forma de autonomia para isso. Eu estava pesquisando aqui um pouco sobre o assunto e eu vi uma publicação do site Educa Mais Brasil. É, foi feita uma pesquisa de avaliação da Fundação Roberto Marinho. E eu achei interessante um dado aqui dessa pesquisa que fala de muita coisa, mas, por exemplo, diz que existe, na verdade, uma falta de interesse. Por exemplo, 29,2% dos jovens entre 14 e 29 anos revelaram não ter interesse em estudar. Aí, uma das especialistas que participou dessa pesquisa diz que, ou se pergunta, na verdade, que tipo de escola a gente está oferecendo para esses jovens. Ou seja, eu já tive alguns colegas da escola que, por exemplo, eu não gostava de matemática, mas eu gostava, por exemplo, de psicologia, por exemplo. Mas tinha colegas que não gostavam de nada. Parecia que nada conquistava o interesse deles. E alguns acabaram deixando a escola e outros até hoje, e eu não estou zoando, até hoje estão devendo uma matéria aí do ensino médio. Nossa senhora. Inclusive teve situações engraçadas porque eu estudava numa escola particular e eles tinham que fazer a prova com, como seria, a roupa da escola, não sei, uniforme seria em Uniforme. espanhol. É uniforme, então, uniforme. E como eles já não tinham esse uniforme, aí tinham que meio que dar um jeito para fazer Ô, essa prova. Davi, faz quantos Ó, anos que você se formou no ensino médio? Só para 10, 10 10 anos, anos. entendi. Mas aí a minha dúvida é essa, tipo, tá, você pode não gostar de uma matéria, mas tem uma porcentagem de alunos aqui no Brasil que não tem interesse de estudar. Aí, esse especialista parece que o problema não é só do aluno, mas é também do sistema educativo, que parece não conquistar aí o interesse desse aluno. Posso só complementar, Perfeito. Ana? Davi, eu quero fazer até um comentário em cima disso, que eu acho muito pertinente. Em várias rodas assim, informais, né, desse tipo de discussão do papel da escola, aliás, eu tento, o máximo da minha vida, não falar de escola quando eu não estou dentro da escola. Eu tento, né, me ausentar desse estresse, mas é interessante isso porque, galera, só um corte aqui, por favor, minha conexão falou que está instável. Deu alguma falha aí ou não? Não. Não, se der eu te aviso, fica tranquilo. Ok, então eu volto aqui. Então, Davi, eu quero comentar sobre isso em cima de uma seguinte questão. Existe uma tendência claramente iluminista aqui no Ocidente em respeito ao lugar da escola. O que é a escola, qual que é o papel que a instituição tem que ter. Né? Por exemplo, eu concordo e eu sou adepto da ideia de que não é obrigado todo mundo ir para a escola, mas que a escola esteja acessível a quem queira ir para a escola. Quer dizer que o nosso mercado de trabalho, a nossa vida, a nossa forma de sociabilidade, ela não tem que se sujeitar a esses currículos que são meramente formais, ocidentais, extremamente etnocêntricos, eurocêntricos que nós temos. Né? Há inúmeras formas de saber que são altamente importantes, que não passam dentro de uma escola, que não estão dentro desses currículos altamente formais, né, que a escola carrega. Mas que esse ambiente escolar, ele deve estar aberto para que os indivíduos possam ir nele, entende? Que o acesso a ele seja um acesso de fato universal, mas não a obrigatoriedade dele. Eu tive várias experiências com alunos que não tinham nenhuma aptidão para aquela sala de aula, para o campo da universidade, para aquele curso superior tradicional que a gente tem. Fazer prova, fazer vestibular, cumprir meta, cumprir não sei o quê, produtividade, etc. Mas que se desenvolvem em inúmeras profissões que não necessitaram desse tipo de processo. Entende? Ou seja, me parece que essa obrigatoriedade de entender que a escola seja um lugar impositivo e a única forma, né, de a gente aprender, isso está um equívoco. E é um equívoco de projeto de sociedade, não só de um projeto de instituição ou de projeto de governo e tal. É um equívoco social, entende? De impor a escola e esse método dentro da sala de aula. Veja, nem todo mundo, cara, tá formatizado para ficar usando a mesma roupa, sentar em fila, cumprir regra, cumprir não sei o quê, atingir meta, atingir nota. Eu mesmo tive muita dificuldade no meu ensino médio a cumprir disciplinas básicas, né? Mas hoje entendo a necessidade, assim, né, de ter aprendido mais nessas disciplinas, até ter me esforçado, sei lá, por outras condições também estruturais maiores, mas eu entendo que a escola é um espaço que carrega uma tipo de estrutura completamente autoritária, entende?
para mentalidades que são muito heterogêneas, né? Uma sala de aula é um lugar muito heterogêneo, então você formata os alunos para uma coisa só. Né? Por exemplo, nas minhas escolas onde eu trabalho, não há nenhuma escola que tem outro método avaliativo a não ser a prova. Aquela prova tradicional com um número de questões que você tem que atingir um número de média ali. Não tem outra forma, né? E não se abre a possibilidade de outras formas. Pode falar, Cauê, você ia falar. Não, pode ir. Assim, é David ou é Davi? Sim, fica à vontade. Fica à vontade. Ele não liga, ele tanto faz. Chama de Tá Samuel, bom. tá tudo certo. Eu vou chamar de David, então. Vai lá. Então, essa sua pesquisa que você fez aí, provavelmente desse instituto que é particular, enfim, a gente tem que entender o que está por trás disso, tá? A gente tem que entender o que fundamenta esse tipo de pesquisa e que tipo de informação eu quero propor ao meu leitor quando eu faço esse tipo de pesquisa. Que tipo de conclusão eu quero chegar. Então, existe um antropólogo que chama Darcy Ribeiro e ele fala que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Quando a gente fala de aluno que não se sente bem na escola, quando a gente fala de índice de evasão, quando a gente fala de uma escola que o aluno não se sente aberto, ou de uma dificuldade até do que foi falado pelo João, da universalização da educação, quando eu falo disso, quando isso não dá certo, de alguma forma, infelizmente, dentro do nosso país, é algo pensado. É algo que foi estruturado para não dar certo. Por quê? Porque a gente entende que a educação, como ela deveria ser de uma forma que não imprime nos alunos um ritmo, uma forma, ou um formato que se eu não me encaixar, eu estou fora. A educação, longe dessa burocracia que hoje em dia, dentro do trabalho do professor, ele é muito mais burocrático do que pedagógico, longe disso, quando a gente fala do que é a educação no seu mais puro sentido, é algo que a escola, infelizmente, não oferece. Então, não duvido que tenha essa porcentagem de alunos que queira sair, que não goste de nada, talvez porque a forma como está sendo apresentada não faz sentido para ele. Talvez como o jeito ou o que está sendo falado, ele mora eu trabalhei alguns anos na rede municipal, num bairro de periferia, na minha cidade. Sabe o que é você ensinar uma coisa que você sabe que aquela criança não vai, não é usar, mas não vai mudar a realidade dela, né? Não vai. Você vê crianças ali com dificuldades absurdas, socioeconômicas, enfim. E a escola está ali, que deveria ser um lugar aberto, como foi falado. Deveria ser um lugar de acolhimento, de um instrumento mesmo do Estado para ajudar. E, infelizmente, não é. Mas vocês não acham que tem uma cobrança excessiva também em cima da escola? Sei lá, eu vejo muito assim, essa coisa de terceirizar muito, sabe? Ah, mas a educação é um problema por conta, não sei o quê, da escola ou dos professores. Fala-se muito sobre a preparação dos professores, sobre a questão. A gente comentou algumas questões curriculares aqui, né, que estão além, inclusive, dos professores. Mas eu não sei se discute-se muito o papel, de repente, da família, da sociedade, até porque o aluno passa muito mais tempo fora da escola do que na escola. É muito engraçado, Cauê, desculpa aí, que quando chega o momento de discussão de salários de professores, pelo menos na Argentina, aí chega aquele comentário: ah, você quer cobrar tal dinheiro por ficar 4 horas dentro de uma sala? Você quer cobrar esse dinheiro só por trabalhar pelas Não 9 precisa ir meses para a e ficar... Argentina, não. Aqui no Brasil é assim também. Então, não queria falar mal do brasileiro porque não sou brasileiro, mas Eu posso. mas é engraçado, né? Porque parece que para um setor da população, o professor só começa a trabalhar quando entra na sala de aulas. Aí fala 2 ou 3 coisas e sai da sala de aulas e pronto, acabou o trabalho e tem 3 meses de férias aí para curtir. Mas é Não, verdade, eu acho que é uma realidade diferente, né? A desvalorização do professor, ela vem de todos os lados. Sim. De todos os lados. Ela não vem só do aluno, ela não vem da família, ela vem do Estado, ela vem do governo, ela vem das políticas públicas, ela vem de todos os lados.
O professor, eu costumo dizer que o professor ele está na linha de frente, mas ao mesmo tempo ele não tá com ninguém. Então a linha de frente de um exército não está ali sozinha, tem alguém atrás, mas o professor parece que está numa linha de frente que só tem essa linha de frente. Então, assim, muitas dessas proposições que você falou agora, o Davi, ó, chamei de David, agora Davi. Não É tem por padrão. isso eu falei, fica à Você vontade. deixou escolher, tô escolhendo. Uma dessas proposições que você disse aí a respeito o professor trabalha só 4 horas e tal, enfim. São propagadas, são perpetuadas por pessoas que não conhecem o que é o trabalho do professor. Provavelmente alguém que não tem professor dentro de casa, um pai, uma mãe, um tio, não viu um professor ainda, porque aí eu falo com toda certeza, seja você do ensino fundamental, da educação infantil, até da faculdade, há uma cobrança excessiva em cima do professor. Há uma cobrança excessiva. E como o Cauê colocou ali em relação à escola ser cobrada. A escola, Cauê, ela é abstrata. Ela não é um espaço físico, ela é abstrata. Então, quando eu falo a culpa é da escola, eu não estou falando de uma instituição X ou Y, eu não estou falando da rede pública ou privada, eu estou falando de um sistema que sustenta a escola. Estou falando de pessoas, de pensamentos e propostas e delimitações legais para a escola ir ou não, fazer ou não, ser ou não. Então, é muito profunda essa discussão do que é cobrado com o que é subsidiado ao professor, o que eu dou para ele para que eu possa cobrar dele, entende? Então, é muito delicado tudo isso. Cauê, eu queria até fazer um comentário disso aí, nessa questão, porque assim, a gente sabe que a escola é um espaço que ela tenta esse valor impositivo, né, de sistema, de proposta e tal, e ela, de fato, é um espaço altamente excludente, né, a escola é um espaço de violência. Isso não é de hoje, nós estamos falando aqui de um projeto recente, não, nós estamos falando da forma como a escola é criada, ela é criada no sentido bastante utilitário mesmo, de formar a mão de obra para uma sociedade industrial, ela tem uma intenção muito clara, né, mas é claro que a gente pode, obviamente, pensar em estruturas, né, educacionais aqui locais que, como, por exemplo, se coloca essa pesquisa, nesses institutos de pesquisa privado, como a Fundação Ford, como esses institutos como o Roberto Marinho, estão ligados a grandes conglomerados econômicos, inclusive da educação. Hoje nós temos no Brasil fundações e grupos, né, inclusive que alguns são donos, são até meus patrões aí indiretamente, né, que são donos de uma quantidade enorme de escolas. Nós temos grupos educacionais no Brasil, aqui não cabe citar para não fazer propaganda também, né? Mas nós temos um grupo aí que tem mais de 2 milhões de estudantes no Brasil, né? Então, o interesse dessa educação, com certeza, é formar para flexibilização do mercado de trabalho, né? Para formar pessoas, por exemplo, que vão se adaptar a qualquer realidade do mercado, ou seja, né? Você forma um indivíduo que vai ter um diploma no qual ele vai utilizar ele para qualquer coisa, né? Para um tipo de precarização completa do mercado de trabalho, para a sua função, e isso a escola se torna completamente mesmo um espaço de problema. Né? Se você pergunta para o aluno qual é o melhor dia que ele tem na escola, é sexta-feira, quando está terminando as últimas aulas. Então, a escola não é um espaço preparado, né, para esse, de fato, um espaço bom, um espaço que seja prazeroso. É um espaço formatador. Então, é possível entender, com certeza, esses estudantes que dizem assim, mas eu não vejo nada aqui do que eu me represento. Né? Isso é muito comum, inclusive. Isso não é um fato escabroso, não, é um caso comum. Né? O indivíduo pode desenvolver suas potencialidades, inclusive, fora do ambiente escolar. Eu até cito aqui rapidamente um cara que eu gosto bastante, que na verdade era um filósofo, né, que também dialogou muito com as áreas da psicanálise, que é o Ivan Illich, né? Existe uma obra dele chamada Sociedade Sem Escolas, que ela é uma obra importantíssima. Ele fala de uma desescolarização da sociedade moderna, né, que é uma obra bastante polêmica, inclusive. Adoramos polêmicas. Ô, João, eu nem quis comentar para não criar um clima ruim no programa, mas a Ana é esposa do meu chefe, sabe? Então, assim, eu tô me sentindo muito... Pressionado, cuidado, hein? Ainda bem que eu tô de fone, ele tá aqui do lado. Exatamente. Nem deixa ele ouvir depois do programa, para ver as coisas Tá que bom. eu falo aqui. Ai, gente. Eu já tô gravando aqui, eu vou voltar do ponto que a gente tava. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou não? Sobre aquilo lá? Não, tá tranquilo, beleza. Não, porque, ô Davi, posso ir ou você quer falar alguma coisa? Só pra eu Pode saber se... ir. Pode ir? Tá bom, então.
A gente comentou muito sobre essa questão da escola, educação. Na verdade, a gente está viajando aqui e a ideia é essa, né? A gente conversar e ter um papo livre sobre esse assunto aí da questão da escola e tudo mais. Agora, uma coisa que o Davi passou por cima disso quando falou da questão do salário dos professores lá na Argentina e aqui no Brasil e tudo mais. O que a gente pode cobrar do professor? Vocês que são professores, vocês que são pessoas da área, assim, o que a gente pode cobrar do professor para que cada vez mais nós tenhamos alunos ou cidadãos, por assim dizer, mais capacitados? Porque eu acho que é uma discussão muito longa, assim, para falar sobre qual o papel do professor, a gente meio que passou por cima disso, mas o que a gente pode, entre aspas, cobrar do professor, que mesmo com todas as dificuldades que existem, questão salarial, questão, entre outras, muitas outras, outras dificuldades que existem, obviamente, mas o que a gente pode cobrar do professor? Existe algo que nós podemos cobrar de vocês, professor? Por favor, professores, abram o coração de vocês. Difícil, né? Como professor fazer essa autorregulação, né, de si, porque Cada um tem uma realidade muito particular, eu imagino que sim. Mas assim, de coisas que vocês olham, sei lá, para dentro da profissão de vocês, que vocês acham que vocês poderiam de repente fazer mais ou diferente, sei lá. Eu vou fazer apenas um comentário, como um aluno que não tinha notas assim, que meu pai se sinta orgulhoso ou minha mãe se sinta orgulhosa, entendeu? Mas eu consegui terminar, graças a Deus. Muitas vezes eu tinha a sensação de que o professor só queria desaprovar os alunos, entendeu? Tipo, não, cara, aqui vai passar, vai aprovar o melhor, aqui não é para todo mundo, tá? E aí parecia que as perguntas eram tipo muito difíceis, o professor complicava a situação, e aí meio que a maioria tirava uma nota baixa, e aí vinha aquele comentário, né? Ah, se todo mundo tira nota baixa, a culpa é do professor. Ah, é verdade. E aí parecia que era essa briga entre aluno, professor, a turma, na verdade, o professor, mas tinha professores que, assim, parecia como que eles até odiavam, assim, a turma. Nossa, cara, eu vou desaprovar todo mundo. E, obviamente, que não eram todos os professores, né? E também eu não era o aluno exemplar, tá? Quero aclarar isso. Ou Mas seja, era isso a sensação que eu o tinha. professor te odiava, né? Alguns sim. que horror. Na verdade, assim, quando a gente fala de educação, a gente fala em um ponto que é comum a todas as pessoas. Todo mundo sabe o que é educação. Todo mundo passou por um processo, pelo menos, de escolarização. Então, todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo tem uma memória afetiva dentro da escola, positiva ou negativa. Todo mundo tem. Então, eu tinha um professor que gostava muito e tal. Nossa, eu tinha um professor que reprovou a turma toda. Eu tinha não sei o quê, eu gostava da cantina, sei lá, alguma coisa você gostava dentro da escola. E isso faz com que as pessoas formem opiniões muito fortes dentro dessa área que parece ser uma área sem dono. Entende? Porque todo mundo passou pela educação, todo mundo já sabe como funciona a escola. Então, todo mundo pode opinar, e pode falar, não, o professor não está fazendo certo, o professor não, enfim, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto cobrar de um professor, eu acho que existe já uma cobrança burocrática em cima de um professor. Preenche isso, faz aquilo, é um diário, é isso, é falta, é planilha, é nota, é média, Então, o trabalho do professor, ele é muito burocrático ainda. Eu acho difícil achar, conhecer ou conversar com um professor que tem ali um tempo disponível semanal para pesquisa. Um professor que pesquisa e fala, não, deixa eu ler aqui, passar um tempo na literatura para eu conseguir reforçar a minha prática, para eu repensar. Não dá tempo de repensar. Uhum. Olha um bimestre de uma escola, não tem tempo de pensar. Você está cumprindo uma prova, mas você tem que dar já retomadas de conteúdo, você tem que fazer a correção, lançar, e você não sabe se você corrige, se você dá, se você explica, ou se você não sabe, monta a prova. Então, é corrido, é sufocante, é burocrático. Não tem como. É burocrático. Quem já passou por sala de aula sabe o que é. Então, fala-se muito sobre formação continuada, que eu acho que é nesse sentido que você deve estar esperando aí essa ideia, né, de um professor que continua ali, talvez, estudando, né,
continua se aprimorando, pega uma pós ou um curso de extensão, de especialização nas férias, e faz, e guarda um dinheiro para tentar e tal, não sei o quê. Existem muitos pontos em relação a isso. Primeiro, o Brasil é um país muito grande, é um país muito diverso, e a realidade de um lugar não necessariamente a realidade de outro. E na cidade em que eu fiz a minha faculdade, existia um curso de formação continuada para professores da zona rural. Então, eles fizeram ali um combinado ali com a universidade, entre a prefeitura e a universidade, e aí os professores que não tinham pedagogia, tinham só o magistério, iam para lá, de ônibus e tudo, pagava tudo para eles irem e tal. Muito legal, muito bacana, o professor está estudando, bacana. Todos os municípios brasileiros fazem isso? Não. Não. Então, a formação continuada, mais uma vez, ela não está também só na mão do professor, porque se eu falo vou continuar estudando, poxa, olha a quantidade, a porcentagem de professores da minha área de educação básica, de Fundamental 1, que estão na pós-graduação, que fazem um mestrado, que fazem um doutorado. Porque não conseguem? Porque não tem tempo, porque não conseguem estudar, porque não dá tempo. É tudo que você tem que fazer, corrigir, fazer, montar, e EVA, e recorta isso, e cola quente. Não dá, gente. Sem falar que tem professores que têm que trabalhar em um monte de escolas para ter um salário digno, né? Eu conheci minha professora. Aulistas. Minha professora dava aula de manhã, de tarde e de noite, gente. Era um absurdo, assim. E se tiver cursinho no final de semana, olha isso. Aí, ó, João Guerreiro. Aí você fala para uma pessoa que trabalha em 6 escolas que ela precisa ter uma formação continuada. Não tem condição de você falar isso, entende? Não dá para você falar, você precisa. Então, assim, o subsídio que eu falo não é só um subsídio financeiro, é também, porque do salário do professor vai tirar o dinheiro de uma pós, vai tirar o dinheiro para um mestrado particular. Quanto custa um mestrado em educação no país? Caríssimo, caríssimo. Então, assim, não dá para a gente exigir esse tipo de coisa. A gente não dá subsídio financeiro para o professor. A gente não dá tempo. É o que eu falei do tempo. O professor tem tempo para sentar e tentar? Não tem. Então, essa cobrança, ela pode acontecer, eu acredito. Essa é a minha opinião. Eu acredito que a cobrança em cima do professor pode acontecer, apesar de já acontecer muito, quando se dá o subsídio para cobrar. Então, olha, a escola ela vai te liberar 2 dias da semana aqui para você estudar. A gente vai dar uma bolsa 100% para você ir para São Paulo, todo tal, não sei o quê. Então, esse tipo de subsídio, esse tipo de auxílio, esse tipo de parceria com o professor, falando assim em voz alta, parece utópico, né? Parece uma coisa lá longe. Um sonho. Mas eu acho que são nessas condições que eu posso cobrar um professor. Sabe? Eu não estou falando assim, todos os professores dão sangue, fazem o máximo e tal. Existe professor que não vai fazer o seu máximo. Existe professor, e eu estudei com pessoas que falam, estou fazendo pedagogia para trabalhar meio período, no outro período quero ir no shopping. Nossa. É isso. Então, você vai falar o quê? Porque é uma pessoa que não entendeu o que ela está fazendo. Ela não Trabalhando entendeu. meio período com pedagogia, ela vai conseguir comprar em shopping? Será? Ou vai ficar andando no shopping? Gente, não paga nem o estacionamento do shopping. Vai passear. Então, assim, vai passear em volta, não dá para entrar. Mas o que acontece é que as pessoas têm uma visão assim. Então, existem professores que têm uma visão deturpada do que é a educação, assim como existem jornalistas, como existem médicos, como existem engenheiros que não querem trabalhar. Fizeram ali por uma parte só para cumprir, para ter um diploma ou para fazer o mínimo e ganhar um salário. Então, a gente está partindo do princípio aqui de profissionais que se doam, profissionais que entendem o que significa a educação na vida do aluno e que não têm condições de continuar e de se aprimorar. Não estou falando dos profissionais que fazem só por fazer. Sim. Certo? Então, acho que essa cobrança tem que ser subsidiada. Ana, só fazendo, inclusive, coro ao que você coloca, eu acho que antes de qualquer possibilidade de cobrança, você tem que dar condições para que isso ocorra, né? Exato. Senão a gente cai num discurso que fala, não, então é uma mera questão subjetiva, então é uma questão de esforço individual, alguma coisa desse nível, e a gente cai numa armadilha muito perigosa, inclusive, né? Porque, assim, eu nem entro no âmbito das discussões subjetivas, né, de questões pessoais que levam um profissional a não querer mais educação ou fazer aquilo, estar preso nela, né, e não fazer aquilo como uma profissão. Até porque existe uma diferença muito clara entre emprego e trabalho, né?
O trabalho é um tipo de realização no qual nós nos complementamos diante da natureza, no qual nós desenvolvemos nossas capacidades. Se aquilo que a gente chama de trabalho é um lugar meramente onde a gente consegue salário, a gente não gosta de estar trabalhando, a gente então não é trabalho, é um emprego, né? E o emprego reduz as nossas capacidades. E é justamente nisso porque a forma como a educação é organizada, ela não dá nenhum subsídio, nenhuma forma, né, que possa falar assim, eu quero cobrar dos meus professores ou da escola onde eu estudo uma aula de qualidade, que me dê competência para tal, etc. Não tem como. Nós estamos falando de um outro tipo, nós estamos falando de uma educação que ela é voltada única e exclusivamente para formar mercado de trabalho e garantir lucratividade. Então, diante disso, para precarizar ao máximo, é uma regra da escola. Né? A precarização da educação é um projeto muito claro, isso é muito óbvio, né? No qual você não está falando de desenvolver, né, um profissional para que ele tenha qualidade para aquilo, você tem uma condição. Olha a quantidade hoje de vagas para profissionalizar, por exemplo, professores que já estão, né, na atividade do trabalho docente. E, além de entrada, permanência. Nós até falamos, eu acho que isso naquele outro podcast, né, sobre educação à distância, Sim. que há um problema muito grave. No Brasil, você tem até um discurso de entrada, mas não tem nenhum tipo de permanência. A quantidade de verbas que foram cortadas nos últimos 10 anos da educação, e aí isso inclui, inclusive, ali o governo Dilma Rousseff, etc., foi enorme. Então, você não tem condição de manter um profissional desse, né? Eu falo agora subjetivamente por mim mesmo, né? Eu trabalho em 6 instituições de ensino, a minha carga horária de trabalho por turma, ela é a mínima, né, a carga horária mínima possível, né, uma aula por semana, ou quando muito, meia aula, porque trabalho também com a disciplina de sociologia em uma aula só, então a gente reveza a cada 15 dias, e você tem um tipo de condição dessa que não favorece nenhuma forma vou fazer que hora, assim, eu tenho disposição para isso? A educação, inclusive, né, nessa formatação dela, ela é altamente doentia, Falo isso com certa autoridade por já ter passado por início de síndrome de burnout, né, por ter um problema grave, assim, que poderia me acarretar outros problemas contínuos adiante. Então, falar assim, mas não é uma questão de esforço, não é uma questão meramente individual, é uma questão de estrutura, e a gente tem uma estrutura péssima, ela não dá condição para isso. Eu queria abrir aqui o meu coração, a gente falou muito do lado dos professores, eu quero falar um lado do aluno aqui, e é um tema até de senso comum, mas que eu acho interessante trazer, porque é uma coisa que eu já me questionei muito, né? E eu tive uma conversa prévia com a Ana sobre isso, e foi muito bacana, assim, mas é a questão da avaliação, muitas vezes, dos alunos, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, e eu... O Davi é sacana, antes de começar, o Davi falou para mim que eu tinha cara de ser aluno que tirava nota ruim. Não era tão... Eu não sei, Davi, depois você falou que os professores te odiavam, eu acho que eu estava melhor do que você. Mas... Não, mas sou uma professora que eu sentia É. ódio na pele, mas era só uma. Não, quando eu fui estudar no Colégio Adventista, a Ana é professora lá, não sei se tem ainda, Ana, tinha aquelas medalhas de honra ao mérito, assim, tipo, medalha de bronze, de prata e de ouro, para quem atingiu uma média nas notas. Não sei se tem isso ainda. Mérito acadêmico. Isso, mérito acadêmico. E eu lembro quando eu cheguei, eu tinha vindo de escola pública, eu tava no ensino médio, aí as minhas notas no primeiro bimestre foram uma porcaria, eu quase tirei 0 em tudo, assim, eu tava muito zoado. Aí no segundo eu falei, não, eu vou me dedicar, eu vou melhorar. Aí eu ganhei medalha de bronze, aí no terceiro eu ganhei medalha de bronze, aí no quarto eu já não quis estudar, porque eu já tinha passado de ano, né? Falei, agora não precisa mais. Eu era esse tipo de aluno. E aí eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, eu tava me preparando para o vestibular, aquela coisa, o que que eu vou fazer da minha vida? Até eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, mas assim, você não sabe como que vai ser sua vida, né? Você projeta algo, então eu tinha na minha cabeça, eu tenho que tirar notas boas, não sei o que, não sei o que, e eu não tava conseguindo. E eu lembro que eu saí muito abalado da escola, tipo, eu saí com uma autoestima bem baixa, assim, tipo, eu tiro nota ruim, eu não presto, eu não sou um cara bom pro mercado de trabalho, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Eu tinha muito esse pensamento. E eu conversei com amigos também que tinham uma coisa parecida, tipo, ele não tirava uma nota boa na escola, não é que ele saía como a pior pessoa do mundo, mas às vezes ele achava que ele não ia dar nada na vida. Eu não vou dar nada, não tô nem aí, eu tiro nota baixa. É, quais os métodos, ou não sei, teria alguma forma melhor de avaliar o aluno do que só a prova? Como que vocês analisam isso, né? Como que vocês, como professores, ou a escola, como todo, não sei, o que a gente poderia discutir aqui, mas como que poderia, de repente, ou fazer algo diferente, ou melhorar, ou de repente o que tem hoje, a prova do jeito que ela é, os trabalhos, as coisas. Eu gostava muito de avaliação sem ser a prova em si, né? Quando era de falar, de apresentação, eu gostava muito, porque aí eu me dava bem, né? Mas quando era escrita e tudo mais, aí o pessoal sempre falava, eu quero ir de alternativa, que facilita.
Dissertação não, pelo amor de Deus. Mas isso sempre para mim foi um medo muito grande. Existe uma maneira melhor de ajudar o aluno para que ele tenha sei lá, não sei se é um aprendizado, mas que ele se sinta melhor na escola, uma avaliação que talvez caiba melhor dentro de um grupo de alunos tão heterogêneo como existe hoje, sempre existiu? Você levantou algumas questões que elas se diferem. Uhum, Por exemplo, o que é avaliação dentro da escola? A avaliação, eu gosto de dizer que ela é um diagnóstico e não um prognóstico. Ela é um diagnóstico porque ela me dá um resultado. Eu consigo conhecer o meu aluno pela avaliação. Mas ela não pode ser prognóstica porque eu não posso destinar o meu aluno de acordo com o que ele apresentou naquela avaliação. Entende? Então, assim, você tirou 3, eu consigo ver o diagnóstico. Nossa, ele errou essa, isso aqui ele entendeu, isso aqui ele não entendeu. Agora, eu não posso olhar esse 3 e falar, não vai ser nada na vida. Isso é um prognóstico. Então, a avaliação, ela tem que ser um diagnóstico, ela tem que ser de uma forma que defina as estratégias do professor. No mundo ideal, no idealismo, a gente entende uma avaliação que o professor pegue a folha e fale assim, bom, eu preciso reforçar esse conteúdo, isso aqui não ficou claro, porque a minha turma não entendeu essa questão. Mais de 60% dos alunos erraram essa questão. Então, eu tenho que ver por que erraram. E eu vou na próxima aula retomar, pego a prova, faço a correção, explico de novo e tal, para que essa prova e essa nota não seja classificatória como ela é. Porque é classificatória. Não tem como a gente tentar enfeitar o pavão, como diz minha avó. Não dá. É classificatória. Você tem uma classificação. E a classificação, ela não acontece só dentro da sala de aula. Ela acontece entre professores, entre escolas, entre governos, entre municípios. Entre os pais, muitas vezes. Ranking. Quantas vezes a gente já não viu ranking de escola? Essa escola aprovou tantos, essa escola aprovou não sei o quê. A classificação, dentro do que a gente entende do sistema educacional, ela é muito forte. Ela é muito forte. E isso não é só com o aluno. Então, assim, ela é classificatória, mas não deveria ser. Não deveria. O professor deveria, no mundo ideal, pegar a prova e falar, poxa, isso aqui ficou claro que todo mundo entendeu, posso ir para o próximo assunto. Esse aqui o pessoal errou, então eu vou refazer aqui de novo. Então, Mas não tem isso tempo, seria né? o ideal. Não. Esse Porque tempo não existe. Não, porque o professor acho que mal tem tempo para dar a matéria dele para voltar ainda nesses pontos, com o tanto de aluno que ele tem. A maior parte do tempo que eu vejo os professores. Essa semana, um professor falou isso para mim. Falou, cara, a maior parte do meu tempo, dependendo da sala de aula, né? É eu pedindo para eles ficarem quietos, tentando meio controlar a sala para eu dar aula. É lógico, cada sala é cada sala, né? Mas é difícil o professor ter tempo para voltar, né, nesses pontos. A questão disciplinar também atrapalha bastante, né? É muito difícil, porque é algo que foge, às vezes, do controle ali do professor. Mas no caso da avaliação, é o que eu falei aqui antes, o professor, ele não sabe se ele monta uma prova, se ele corrige uma prova, se ele explica o conteúdo, se ele dá uma retomada, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a ideia é conhecer o aluno, saber o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, para que eu possa traçar estratégias da minha metodologia. Então, eu vou por aqui, então eu vou por ali. Esse seria o ideal de uma avaliação. Eu monto a minha avaliação, você falou, como é que a gente pode aplicar dessa forma e tal. Toda forma de avaliação, ela tem um objetivo. Quando eu dou uma prova em dupla, eu tenho um objetivo com aquilo. É interessante quando eu falo de avaliação em dupla, dependendo da forma como ela é formada, formatada, explicada. O que eu quero atingir com aquilo. Você dá prova com consulta? Não. Ah, poxa. Os alunos estão fazendo, né? Se for online, eles estão fazendo. Eu tenho até pai fazendo para os meus alunos, então. Então, assim, é muito. Depende muito do que eu quero, onde eu quero chegar com aquilo. Poxa, existe uma intencionalidade. Eu gosto de saber a intenção de tudo que eu faço. Então, existe uma intencionalidade quando eu coloco um aluno que tem mais facilidade com um aluno que tem menos facilidade? Tem, claro que tem. Um vai conversar com o outro. Um vai dialogar com o outro e vai tentar chegar num acordo. E isso é riquíssimo. Então, existe o que a gente chama de múltiplas inteligências. Cada aluno vai entender de um jeito. Cada aluno vai conseguir se adaptar e entender de um jeito, de uma forma diferente. Como foi falado aqui, a sala ela não é homogênea.
Eu preciso olhar para o meu aluno dessa forma. Então, assim, o que eu faço? Vou falar aqui da minha parte pessoal. A avaliação, ela é algo que me preocupa bastante dentro do meu dia a dia. Porque o aluno, às vezes, ele entende tudo, mas ele ficou nervoso. Às vezes, ele só ficou nervoso. Às vezes, ele só teve um problema pessoal. Poxa, chegou ali na hora, ficou nervoso e tal. Então, isso não pode ser classificatório, isso não pode ser definitivo. Você não pode pegar essa prova e falar, eu sou essa nota. Não é essa nota. Então, assim, apesar de todo mundo falar que você é a nota do Enem, a nota do vestibular, a nota de corte, e você sempre se preocupar com isso, a gente não é. Então, existe a dificuldade, gente, de quebrar isso, inclusive na cabeça dos pais. Porque Sim. o pai chega para mim e fala assim, meu filho é 10, e ele tem que ser 10. E acabou. Não queira dar um 8 para ele é 10. Só que ninguém é 10 em tudo. Ninguém é. Ninguém é 10 em... Ninguém. Não adianta. Ninguém vai ser 10 em tudo. Você sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar muito. Você não vai conseguir muito. Então, assim, eu monto a minha prova dessa forma. Existe o que a gente chama de taxonomia de Bloom. Foi um pensador que ele estudou sobre avaliação e ele traça uma forma de montar uma avaliação que consiga contemplar a sala. Funciona mais ou menos assim, e é assim que eu faço. Eu monto uma prova. Aqui eu estou falando no mundo pré-pandemia, tá? Agora esquece tudo. Né? Pré-pandemia funcionava assim. Eram 6 questões, porque a nota de média era 6 na escola, então 6 questões básicas. Questões básicas, que o aluno poderia entender, lembrar e colocar. Questões que ele conseguiria, não precisaria fazer muita coisa, podia só de colocar ou de lembrar e tal. 6. Se um aluno é um aluno esforçado, mas ele consegue só até ali, o 6 pelo menos ele vai ter. Ele vai ter um 6. Agora, então 6 questões básicas. 2 questões intermediárias. Essas 2 questões intermediárias, elas já são questões que eu exijo um pouco mais do meu aluno. Então, eu exijo que ele, por exemplo, diferencie. Eu peço para ele diferenciar uma coisa da outra. Eu peço para ele analisar uma imagem e falar sobre aquilo. Eu peço outra coisa. Eu busco outras conexões e outras relações entre os conteúdos. E outras 2 questões, que são questões avançadas, que são questões de avaliação. Então, colocava lá uma coisa e falava, tem algo errado aqui nessa frase, o que é? Explica para mim e tal, enfim. Então, eu exijo coisas diferentes do meu aluno. Então, o aluno, acontecia muito isso, o aluno, ele ia lá, estudava e tal, tirava 7. Ele acertava todas as básicas e acertava uma intermediária. Aí a mãe vinha, mas como? Não sei o que, como assim e tal. E aí eu explicava, eu falava, olha, agora que eu sei onde ele está, eu puxo ele para ele sair desse 7. É minha função agora fazer ele virar um 7, um 9, o que for. E se for para continuar 7 também, então tudo bem, mas eu sei onde ele está agora. Então, é uma das formas da gente ter uma avaliação que seja, no mínimo, uma tentativa de uma avaliação coerente e justa, porque aí eu consigo contemplar todo mundo. Tem o caso dos alunos que não conseguiam nem o 6 das básicas? Tinha esse caso. Mas era muito justo, até porque o aluno ele pode pegar e falar, nossa, essa prova está muito fácil, eu já sei, aí o aluno se desmotiva. Ou o aluno que já sabe bastante, ou o aluno que não sabe bastante, tem dificuldade, se eu dou uma prova muito difícil, eu falo, nossa, e aí entra naquilo do que o Davi falou, nossa, todas as questões estavam muito difíceis, parece que a prova foi feita para a gente não passar. Então, é uma das formas da gente tentar ajustar e fazer no mínimo justo entre os alunos a aplicação de uma avaliação. Bom, Cauê, só um comentário aqui breve. A questão de avaliação nas escolas, elas são amplamente, assim, violentas. Eu acho que eu sempre costumo até brincar com os alunos, falar, gente, prova não prova nada. A prova ela não prova absolutamente nada, porque a gente está tentando aqui, né? Se for para resultados, se for para números, né, e compor avaliações, comprou esses critérios aí classificatórios, ela prova alguma coisa, né? Ela vai produzir ali uma quantidade enorme de pessoas que têm muitas qualidades, mas que não são daquela forma que são avaliadas. Nos colégios onde eu trabalho, falando por mim, eu não tenho nenhuma autonomia na forma como eu avalio meus alunos, nenhuma autonomia. Todas as nossas avaliações são avaliações de um molde que a escola já tem, que a escola já carrega,
O que é diferente ou o que está na minha alçada é apenas o nível das questões que eu vou colocar ali dentro, né? Mas como se trata de uma rede particular, com certeza, o nível também não pode ser muito baixo, como o nível também não pode ser muito alto, até porque, né, o emprego depende, o meu emprego depende também da avaliação que os alunos fazem de mim, Sim. que é outra coisa amplamente problemática, para não usar um termo aqui muito chulo, né, está sendo gravado, problemático, porque até que ponto um adolescente, um jovem, que às vezes pode ter uma questão muito mais emocional do que racional na avaliação, vai conseguir me avaliar realmente, né? Exatamente. Até que ponto, por exemplo, um adolescente de 14, 15 anos de idade, no qual teve uma indisposição pessoal comigo, tem capacidade de me avaliar, avaliar o meu trabalho e dar até continuidade ao meu emprego, né? Então, essa é uma questão. Então, nenhuma avaliação, tanto a que nós fazemos, tanto que os alunos fazem também, elas são justas. Elas são amplamente colocadas para o interesse burocrático que a instituição quer, que a escola quer. Então, eu não vejo assim, forma que essas provas elas não são resultado humano, elas são resultado numérico. Esse resultado numérico ele é amplamente discutível. Não, e eu acho assim, depende muito do profissional também, né? A Ana, ela já falou muito sobre o trabalho dela em conversa que a gente já teve e é muito legal de ver o amor que ela tem pelos alunos e pela profissão dela, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tive professores que a prova não valia de nada no sentido assim, era só uma questão de número mesmo, para ele me dar uma nota e tudo mais. Mas eu tinha professores que eles me davam a prova, tinha a nota lá, e depois na revisão me ensinavam muito, sabe? Procuravam realmente pegar esses pontos, igual a Ana comentou, e fazer algo útil, e tentar, inclusive, identificar coisas que eu era bom ou que eu era ruim, e ver para aplicar para minha vida, sabe? Então, eu acho que isso faz muita diferença também. A gente está entrando muito no método e eu acho normal até colocar isso, e eu trouxe um ponto muito particular meu, mas tem muito também do profissional que está envolvido naquela metodologia específica, né? Quando a gente fala de instrumento de avaliação, eu não sei como é aí onde o João trabalha, né, em outro estado e tal, Nas outras 6 escolas, né? mas aqui no estado de São Paulo, na, prefe- na, na diretoria de ensino que fiscaliza, né, a escola particular que eu trabalho, aqui do Vale do Paraíba, a gente as DEs, né, as delegacias de ensino, elas são muito diferentes umas das outras. Algumas aceitam algumas coisas, outras não aceitam. Depende muito de quem vai ser o delegado ali. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma vez uma coordenadora me falou que eu precisava, eu não, né, os professores todos, de mais de um instrumento avaliativo. Foi logo no início que eu entrei para dar aula e eu fiquei pensando, estudando, falei, por quê? Deixa eu ver e tal. E não fazia sentido fazer mais de um instrumento avaliativo todos do mesmo jeito, entende? Transformar todos em prova escrita ou em prova alternativa e tal. Então, o que acontece? Eu aplico a prova que é cobrada, porque a escola cobra pelo menos 2 provas ali escritas e tal, bimestrais, mas eu também aplico um terceiro instrumento avaliativo que nunca é escrito, que ele é sempre ou falado, ou é apresentado, ou é um desenho, não assim, já faz qualquer desenho, mas tudo com intenção, obviamente, mas você aplica ali teatro, você faz alguma coisa falada, um seminário, você faz uma atividade em grupo, meus alunos apresentam para outra turma, mas a gente vai lá outra sala, vai, já conversei com a professora, vai lá, aí faz, e conversa, e eles explicam a matéria para outros alunos, então existem formas de fazer. Nem sempre a gente tem um apoio e suporte da escola para fazer. Sim. Nem sempre a gente tem o suporte de uma delegacia de ensino, por exemplo, para fazer. Mas o ideal seria esse. O aluno ele não pode só... porque eu falei aqui das múltiplas inteligências. Se eu quero, por acaso, no final do ano, o aluno tem lá média insuficiente para passar, e eu proponho uma retenção, dependendo do delegado que olha o documento, fala, tá, que tipo de prova você fez? Ah, eu fiz prova escrita. E a recuperação? Escrita. E a oportunidade? Escrita. Ah, você só fez escrita. Ah, então ele vai passar, porque você não deu outro tipo de instrumento para ele. Então isso é muito sério. Mas isso depende muito de quem está sentado ali na delegacia de ensino, quem trabalha nessa diretoria. Então, é só um ponto para a gente entender que em alguns lugares isso é possível, em outros não.
Depende muito. Sobre isso, o Cauê, eu acho que sim, sendo breve também, eu acho que é possível que a escola dê condições de criar várias possibilidades de escolha dos alunos, né? Que o aluno tenha a escolha de quais métodos avaliativos ele consegue, ele se dá melhor, e qual que ele tem uma disposição, né? Não unificasse apenas uma forma, que de fato, né, é altamente excludente você ter um método avaliativo. Eu falo isso por mim, eu falo que eu tive dificuldade nisso. Eu tive dificuldade, por exemplo, em passar no vestibular, né? Para cursos que não são concorridos, que eu tenho um terror de ficar sentado 4 horas fazendo a mesma coisa. Eu não dou conta, eu não dou conta. Eu lembro nas aulas de mestrado que eu pegava aulas de 4 horas, né? Que todo mundo sabe, professor universitário, principalmente de pós-graduação, didática é uma coisa que ele não tem, né? A facilidade de transpor conteúdo ali, ser minimamente carismático, ele não tem. 4 horas seguidas, aquilo para mim, cara, me cansava uma semana, né? Então você imagina para um jovem, ainda mais na era de tecnologia digital, né? Um instrumento do século XIX ainda utilizado com uma única forma no século XXI. Né? Essa é uma questão, isso é um problema grave. Pois é, eu tô fazendo uma pós agora, né? E as minhas aulas são online, né? Cara, é uma dificuldade para Nossa assistir Senhora, as aulas, porque são aulas. boa sorte. Porque Não, pior, Cauê, que é, eu também estou aí fazendo a minha faculdade e você está fazendo home office, né, com o computador, aham. aí você continua estudando com o computador. Cara, aí é uma coisa que você, no Eu momento, costumo dizer que não é uma aula online, é uma aula que está sendo filmada, entendeu? É tipo uma É, aula filmada, você está dando É, aula sendo filmado. A metodologia não é preparada para ser online, ela não é uma educação à distância, entende? Esse ensino que eles chamam de híbrido aí, cara, é uma loucura. Por exemplo, eu trabalho numa escola onde eu tenho que ficar em sala de aula com alunos presenciais, né? Nós estamos desde janeiro com aula presencial na rede particular em Goiânia, com a quantidade limitada em sala de aula, uma câmera que fica exatamente ali no meio da sala de aula filmando eu e o quadro, enquanto eu tenho alunos online em casa, um computador para ver se tem algum tipo de pergunta, às vezes se tem alguma alma ali, né? Alguma alma ali em casa ainda, pelo menos me ouvindo, e os alunos em sala. Então, assim, é uma coisa, você fica ali completamente perdido, não faz nada bem. Você não faz para o aluno que está em casa, você não faz para o aluno que está presencial, você não faz bem também, você sai exausto aí de máscara, que é uma coisa você dá incrível, aula né? para Trabalhar de duas salas máscara, diferentes ao perfeito. mesmo tempo. É. tem São que ter duas uma aula salas. de telejornalismo, gente, para professor agora, sabe? Aquela coisa da apresentação, da É. postura e tudo mais. Mas eu, assim, o negócio das minhas aulas, o que acontece? Como elas são gravadas, né? Não é aquela aula live, por assim dizer, que você consegue ainda ter uma interação, é meio que uma palestra, e realmente é, né? Porque são convidados, são pessoas, às vezes, que não são professores, mas são especialistas em uma determinada área, ele vai lá meio que para dar uma palestra. Eu gosto muito, eu absorvo muita coisa, mas é realmente cansativo, né? Dentro do que Não vocês tem falaram diálogo, aí. né? Não tem diálogo, não tem muito diálogo. Você manda, às vezes, o e-mail, aí você tem uma resposta, mas é uma coisa meio que unilateral, né, por assim dizer. Só acontece de um lado lá, o cara dá aula, e aí é isso. Mas é muito legal, mas o que eu queria dizer é que realmente é muito cansativo. Mas dentro do que vocês falaram, na verdade, ficou ainda mais a minha admiração pelos professores, porque, cara, é muito complicado você dar aula de uma maneira geral, por muitas coisas que vocês colocaram aqui, entendeu? Eu acho que pouco se falou, no período da pandemia, a gente falou muito sobre os profissionais da saúde, né? E a gente esqueceu dos outros profissionais. Eu já mencionei aqui profissionais muitas vezes de supermercado, que todo mundo parou, mas o caixa do supermercado continuou lá, continuou tendo que atender as pessoas, correndo risco, estava exposto à Covid e tudo mais. E os professores, em um dado momento, muitos foram para casa, tiveram que aprender a dar aula de maneira digital. Muitos professores mais velhos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Um pouco, principalmente se a gente olhar para o ensino público, isso praticamente não aconteceu. Muitas crianças, muitos adolescentes ficaram sem aula. Isso vai ser uma defasagem que eu acho que é um assunto muito interessante para se falar de o que isso vai prejudicar o nosso país e outras pessoas, a nossa sociedade no futuro, porque tem muita gente que está sem aula, entendeu? Basicamente isso. E muitos professores tiveram que se adaptar. Agora eu vejo muitos professores tendo que voltar para a sala de aula, correndo risco, porque a gente está num período pandêmico ainda muito complicado no nosso país, né? Vocês correm risco o tempo inteiro estando ali em contato com os alunos. Muitos alunos vão sem máscara, obviamente. Muitas crianças sem máscara, né? É uma situação muito complicada. O professor taca álcool em gel e seja o que Deus quiser, entendeu? Então, assim, é muito complicado. Então, fica ainda mais a minha admiração. Agora, eu queria colocar algo aqui, só para a gente fechar. A gente falou sobre coisas que poderiam melhorar, coisas que poderiam ser feitas e tudo mais. Mas dentro da realidade de vocês, e aí eu acho que é uma coisa muito particular, não estou entrando no mérito da teoria da educação, aquela coisa toda, mas numa realidade particular, o que que vocês acham
que tá bom e que deveria continuar. De repente, que vocês fazem no trabalho de vocês, e alguma coisa que talvez deveria se ampliar para outros lugares também. Talvez, não sei, de repente, a Ana faz um negócio na sala de aula que ela vê que funciona, que ela acha muito bacana. E uma coisa que ela viu, de repente, que ela estudou e que ela se preparou para fazer e que ela vê que funciona, entendeu? Porque a gente está falando em coisas que poderiam melhorar, mas tem coisas boas que estão sendo feitas nas escolas, pelos professores, muitas vezes. O que vocês acham que tá bom e que deveria continuar, ou de repente ser ampliado no ensino na escola em si? O Cauê, posso, primeiro, rapidamente, Uhum. eu acredito que uma coisa que essa pandemia mostrou claramente é a importância da socialização, a importância do contato escolar mesmo, o espaço, né? O espaço da escola. Temos inúmeras coisas que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo também discutindo, que a escola acerta em certo ponto, mas o motivo, né, que leva a fazer aquilo também é equivocado. Mas eu acho que o papel de socialização da presença mesmo, né? Claro que no mundo pandêmico isso é impossível por questões sanitárias de saúde, mas que o espaço da escola seja um espaço, de fato, de continuidade de socialização, de contato, não só a sala de aula, que aí a gente está apontando uma possibilidade, mas também um erro, né? Reduzir a educação à sala de aula é um problema grave. Mas pensar a escola como um espaço de contato mesmo, né? De contato interpessoal, de contato subjetivo, não só essa coisa ultra utilitária e objetiva, que é transpor conteúdo, que é dar resultado, que é produzir. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Eu falo por mim, né? Quando as escolas reabriram, mesmo sentindo inseguro, eu preferi ir lá da aula, por incrível que pareça, mesmo sentindo inseguro Também. e às vezes com medo sem vacinação, porque eu não aguentava mais, por exemplo, transformar a minha casa como ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, um espaço que não é adaptado para dar aula. Isso aqui não é uma sala de aula. Isso aqui é o meu quarto, biblioteca, onde eu estudo a minha casa. Mas aqui virou o meu lugar de trabalhar. Então, eu acho que o contato, pessoal, é uma coisa que a escola deva continuar, porque isso é necessário. Porque a gente sofre muitos ataques, né? Nós temos uma política completamente neoliberal para o campo da educação, uma política altamente voltada para uma coisa bem baseada em flexibilização completa, que isso significa precarizar o nosso trabalho, produzir lucratividade, e a educação à distância é um projeto altamente lucrativo, porque ela precariza o nosso trabalho, ela aponta para soluções muito medíocres para um problema que é muito complexo, É verdade. e com certeza, né, com certeza vai dar resultados péssimos adiante, principalmente para nós professores. João, você falou uma escola, uma instituição como um espaço de contato, sem falar, por exemplo, dos alunos que vão para a escola para comer, né? Tipo, tem alunos que, Sim, cara, eu vou comer com certeza. e aproveito para ir para a escola, mas eu vou comer para a escola, entendeu? E, É na verdade. verdade, aí tem uma problemática a ser Social, resolvida né? também, né? Social. Claro, com É, certeza. Eu acho que isso é muito grave, tem que ser repensado, com certeza. é uma questão muito particular essa que você levantou, né? É muito o que cada um enxerga, o que cada um interpreta da sua prática pedagógica, enfim. Eu acredito que o que dá certo, eu sou apaixonada por sala de aula, eu gosto de educação, em qualquer nível, seja ensino médio, seja graduação, enfim. Mas eu gosto de educação, gosto de estudar sobre educação. E eu acredito que uma das coisas que é apaixonante é o conhecimento prévio. Eu falo aqui agora do ensino básico, tá? Eu trabalho com alunos, e para mim o que dá certo e o que sempre me cativou muito é essa ideia de uma construção, essa ideia de que eu e meu aluno juntos a gente vai chegar em algum lugar, que eu não sou a detentora do conhecimento e tal, que eu só vou ali transmitir e vomito um monte de conteúdo ali para ele e vou embora. Essa ideia de educação nunca me brilhou os olhos, sabe? De chegar e dar aula e tchau. É uma linha muito tênue, porque a gente não pode ter é perigoso ter esse contato tão próximo, a gente acaba se envolvendo em questões que são muito difíceis para a gente administrar depois, tá? Mas o que para mim funciona e o que para mim dá certo e o que eu gosto ali, que eu acho que poderia melhorar e continuar dessa forma, quando a gente tem esse contato com o aluno e a gente percebe que ele não é um ser em branco, que ele não é um ser que não sabe nada. Então, para mim,
é o conhecimento prévio. Para mim, quando eu entro numa sala de aula e eu aplico uma atividade, ou eu dou uma aula e o meu aluno ele consegue conectar aquilo com alguma coisa, ele consegue fazer uma conexão com algo do dia a dia dele, seja o que for, porque às vezes a gente não gosta que não seja algo dentro da escola. Ah, poxa, eu tô aqui dando minha aula, tô aqui me esforçando tanto, o aluno vem falar de futebol, vem falar de Big Brother, vem falar de, poxa, não, peraí. Só que é um espaço também para se acontecer a educação, claro que é. Então, os meus alunos têm 10 anos, dei uma aula, falei, gente, usa esse azul aqui, azul claro, a sala inteira. Azul não sei o quê, falou o nome de um azul que eu nunca vi. Falei, o que é isso? É do jogo, que tem um jogo que vai atrás, que tem um invasor, impostor, sei lá o nome do jogo, tem um impostor que tem um azul, e o azul chama, todo mundo sabia a cor do azul. Aí me senti uma idosa, mas fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, porque eles, é esse. Então, fui falar, gente, abismo é um buraco muito grande, tem a palavra abismo. Eu sei, falou lá do Minecraft, que tem um negócio lá que chama. Então, assim, essas conexões, eu considerar o meu aluno um ser pensante, para mim é incrível. Porque quando ele passa por mim, ele consegue estabelecer as conexões e entender que ele é capaz de aprender. Cauê, você falou muito sobre isso, de, poxa, não conseguia e tal. Se eu acreditar que o meu aluno não é capaz de aprender, eu tenho que mudar de profissão. Eu tenho que fazer outra coisa da vida. Eu preciso fazer outra coisa da vida. Porque faz parte do meu trabalho colocar isso dentro do meu aluno, que ele é capaz, entende? Você me lembrou, Ana, de um professor que eu tinha no último ano do ensino médio, que o professor chegava, professor de leis, lembro, contratos de trabalho, enfim, mas o professor chegava, ele falava assim, perguntava para a turma, e aí, turma, o que aconteceu no mundo hoje? E aí meio que, como eu gostava já das notícias, meio que política e tal, era meio que sempre os mesmos, né? Mas o cara chegava perguntando o que aconteceu no mundo hoje. Aí aparecia uma notícia, sei lá, de uma guerra lá no, sei lá, Israel, aparecia um acontecimento do futebol, apareciam coisas assim que geravam uma conversa aí, um debate, um bate-papo, na verdade, com a galera e o professor, muito legal. E aí já todo mundo ficava com vontade de continuar falando, e aí ele começava com a aula dele. Mas isso é muito legal, né? Porque aí você consegue perceber realmente, cara, o cara quer ensinar realmente. O cara quer que a gente aprenda, né? E ele não é só uma pessoa que estudou para estar ali e uma pessoa que está ali para um objetivo e vai cumprir e vai embora. Ele se importa, ele quer estabelecer uma relação, ele quer que você entenda. Então, assim, eu acho que esse contato e esse olhar humano não pode se perder. Para mim, essa parte é maravilhosa. Eu acho incrível quando eles... então é por isso. Eu costumo falar com umas colegas minhas de profissão que quando o aluno fala, entendi, isso aí não tem preço. Não tem preço, não tem salário, não tem nada que tire a felicidade de você ouvir quando o aluno fala, então é isso. Agora entendi. Então, acredito que seja isso. Eu adorei que a Ana, ela normalizou algo que eu tinha dificuldade de explicar para as pessoas, que agora eu vou conseguir. Que o ConcaCast, a gente já falou de Big Brother, e a gente já falou sobre crise econômica. E as pessoas, mas como que você fala de Big Brother e crise econômica? E a Ana deixou bem claro que fala de Big Brother na sala de aula, que é um espaço para educação e democrático. Então é isso, gente. E eu acredito que para uma aula do João de sociologia, falar do Big Brother deve ser sensacional, né? Porque você puxa uns assuntos aí toda hora, né? É verdade. Inclusive com o George Orwell, né? O crime ideia vem disso, né? Olha só, hein? O cara me puxa George Orwell para falar de Big Brother. Mas faz sentido, né? Tem o Grande Irmão. Sim, ué. Vem de lá, a expressão vem do livro, inclusive. Olha só.